a quem Jesus escolhe. E o texto que eu vou usar está lá em Marcos capítulo 3, se você quiser abrindo. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém. Jesus tinha outros discípulos muito mais, mas nessa escolha ele escolheu Simão, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, 12. Lá em Lucas capítulo 6, 12, diz que Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite inteira orando. Todos nós sabemos que escolher não é algo muito fácil para nós. E Jesus também, diante desse quadro onde ele precisava escolher aqueles que iriam dar continuidade ao evangelho pregado, e ele não poderia errar. Ele passou a noite toda conversando com o Pai. Ao orar, ele escolheu os 12 para o representar diante dos homens, 12 homens para formar o novo Israel de Deus. Então a difícil tarefa de escolher os melhores para qualquer um de nós não parece ser uma tarefa muito fácil. Avaliar os diversos pontos que fazem a diferença entre um e outro, principalmente ambientes hostis, é uma característica que sempre estará confrontando a vida do escolhido. Então, as boas práticas de qualquer pessoa, de cada pessoa, serão sempre julgadas pela aceitação popular da sua escolha. É muito comum nós fazermos escolha e ouvirmos o povo, à nossa volta, os nossos conhecidos, falar: ele escolheu mal, ele fez errado. É tão ruim quando acontece isso, pois a cultura popular das escolhas sempre terá como item principal o quê? A aparência. Nós olhamos pela aparência. Se você tem que escolher uma pessoa para seja lá o que for, para trabalhar com você, para prestar um serviço na sua casa, você vai escolher, olhar assim, ver, essa pessoa vai entrar dentro da minha casa, fazer um serviço, será que eu estou escolhendo bem? Então a aparência, ela é muito importante. A aparência é a configuração estética de alguém que se apresenta com aspectos positivos ou aspectos negativos. Cá entre nós, somos mestre em reprovar pessoas, que é aquela aparência daquela pessoa. Às vezes a pessoa está mal trajada, a gente desconfia, mas se ela estiver muito bem trajada, a gente desconfia também. Então não existe uma lógica, mas nós sabemos fazer isso. Mas Jesus nos surpreende ao escolher homens que qualquer um de nós reprovaria pela sua aparência, pela falta de capacidade. E hoje é tão comum nas igrejas, até para escolher um pastor hoje, os olhares, o que nós estamos avaliando. Nós reprovaríamos muito todos aqueles discípulos que ali estavam. Mas Jesus, ele tinha uma vantagem que nós podemos ter também, que é o que? Consultar o Pai e escolher homens que sirvam. Mas ao consultar o Pai, nós podemos ter uma surpresa. Sabe quando você está querendo tomar uma decisão e você consulta a Deus?
E Deus começa a indicar completamente ao contrário daquilo que você gostaria que fosse. Você começa a desconfiar que Deus está com uma ideia bem diferente da tua. E isso às vezes incomoda. E nesse caso aqui, Deus escolheu homens imperfeitos, queridos, para fazer a sua obra. Porque primeiramente, Deus escolheu homens simples. Naquela época existiam os fariseus, os saduceus, homens estudados, homens mestres da lei, que poderiam ser escolhidos para continuar a obra de Jesus, que tinham um grande conhecimento, um grande estudo na palavra do Senhor, tinham conhecimento, mas o Senhor decidiu escolher homens simples. Simão era pescador, filho de pescadores, homem rústico, acostumado a trabalhar pesado, provavelmente falava errado. Talvez seu maior sonho fosse se tornar dono de um grande barco pesqueiro. Ele tinha um objetivo, tinha um sonho. Ele não era um bom exemplo de firmeza, porque ele ia da certeza para a incerteza com muita rapidez. Conforme nós podemos ver o exemplo lá de João capítulo 13, verso 8 e 9, diz assim: disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus estava lavando os pés dos discípulos quando chegou na vez de Pedro ali, Simão, né? Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, que já foi para o extremo, né? Então ele tinha essa capacidade de sair de uma contradição e ir para outra ponta completamente diferente. Então ele tinha um temperamento também, nós podemos julgar um temperamento sanguíneo. Ele era meio assim, tomava a decisão assim na hora, de repente. Lá em João capítulo 18, verso 10, diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Os guardas foram ali pegar Jesus, e ali ele já partiu para frente, já puxou a espada, e já foi, na verdade, foi que Malco, né, que era o guarda, foi muito ágil, era um cara preparado. Pedro provavelmente tenha mandado para arrancar o pescoço dele, né? Mas ele, com habilidade, tombou o pescoço, e aí a espada passou e arrancou a orelha dele. Esse é Simão Pedro. Como que Jesus poderia escolher um discípulo desse jeito, né? Um discípulo assim, que olha, bate a mão lá e resolve as coisas. Pedro, com toda essa característica para cuidar de ovelhas, que é algo tão delicado. Pedro era pescador, e peixe não se pesca com amor, né? Peixe joga a rede lá e sai puxando, e sai e tal, e pega com aquela brutalidade, e de repente Jesus vai lá, escolhe a Pedro, que vai cuidar de coisas delicadas, que é ovelhas para o Senhor. Se Jesus tivesse, pelo menos, né, nos consultado, quem sabe nós iríamos avisá-lo desse perigo. Senhor, esse homem não serve, esse homem é muito bruto para tratar da igreja, das ovelhas do Senhor, né? Então a gente fica avaliando isso. Mas o Senhor também escolheu André. André era irmão de Pedro e também era pescador. Senhor, é da mesma família, Senhor. A criação foi a mesma. Esse homem é bruto que nem Pedro, ele é irmão de Pedro. Sem educação, sem estudo, sem dinheiro, não sabe nem conjugar os verbos corretamente. Diz pastor que não sabe. Vive, por exemplo, comendo S, que nem eu de vez em quando, sai procurando os S aí, né? Vou falar, eu corto S aqui e sai procurando S aí. Como que essa pessoa pode cuidar das ovelhas, Senhor? É ramo da mesma árvore, vai ser mais um problema, Senhor. Então, Senhor, não, o
Se o Senhor for colocar esse homem na igreja para cuidar das ovelhas, eu estou fora, eu estou saindo da igreja, porque eu não gostei desta pessoa que o Senhor colocou no seu aprisco para olhar. Não é assim que a gente faz? Muitas vezes estamos na igreja, né, e encontra lá um homem que não é do nosso agrado, um pastor que não é do nosso agrado. Então está mais ou menos do mesmo modo que Jesus explicou ali. Jesus também escolheu Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era irmão de João. Jesus deu aos dois o nome de filhos do trovão. Pensa, quem que recebe nome de filho de trovão? É alguém calminho? É alguém meigo? Não, é alguém explosivo também. Filho do trovão fala alto, se expressa alto e tudo quer discutir. Então ele tem um caráter o quê? Um caráter de esquentadinho, né? Pessoa esquentada, que é meio assim, filho do trovão. Vamos lá ler Lucas 9, 52 a 56. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Era o caráter dele, gente. Eles queriam tocar fogo no povo só porque o povo não aceitou o evangelho. O Senhor quer que desse fogo essa turma, esse bando de incrédulo. Pensou para o evangelho assim, né? Esse bando de incrédulo, essa turma aí, você quer que desse fogo do céu? E Jesus repreendeu: não, querido, não é assim não. Aí Jesus, agora acabou tudo mesmo, né? Porque escolheu um nervosinho que já pensa em matar todo mundo queimado, né? Como que Jesus podia escolher esse? João, irmão mais novo de Tiago, né? Era muito impulsivo e, além de tudo, era prepotente, né? Prepotente como Tiago, seu irmão. Então houve um momento que eles pediram a Jesus para se assentar, um à direita e um à esquerda, que era Tiago e João, seu irmão. Era muito emotivo, João, muito emotivo. Eu acredito que devia ser até meio chorão. Não tinha problemas em revelar os seus sentimentos para Jesus, mas tinha lá seus defeitos. Não era uma pessoa que aos nossos olhos pudesse continuar pregando o evangelho do Senhor. Aí eu pergunto, gente, alguém avisou Jesus que João deixava ser influenciado por seu irmão Tiago, né? Um influencia o outro, é irmão, né? Que queria até botar fogo no pessoal lá, de todo mundo, e depois ele ia chorar de arrependimento, porque ele era assim, sentimental. João era sentimental, Tiago ia pôr fogo e João ia chorar. Então veja as características. Ou seja, João não tinha personalidade própria, ele ia atrás do seu irmão. Tipo assim, Maria vai com as outras, né? E foi o discípulo que a Jesus mais amava, João, que quando ele escolheu não tinha boas características. Enquanto Tiago, seu irmão, foi o primeiro apóstolo martirizado, João foi o último, foi exilado na ilha de Patmos. Está lá em Apocalipse capítulo 1 verso 9, na necessidade a gente ler. Outro que ele escolheu também foi Mateus, também conhecido como Levi, né? Ele era um homem público, cobrador de impostos. Aí sempre já tinha uma cultura melhorzinha, né? Agora o Senhor melhorou a cultura, melhorou o nível, né, das escolhas dele. Então era mais bem sucedido que os outros apóstolos, mas era rejeitado pelos judeus. Os judeus não gostavam dele não. Os judeus o julgavam como um traidor. Por quê? Provavelmente ele roubava ao cobrar os impostos. E os judeus chamavam de ladrão, traidor, porque ele era judeu e cobrava impostos para os romanos. E eles não gostavam, eram conhecidos também, todos os cobradores de impostos, né?
era conhecido por extorquir, roubar e trair, e agora no caso deles era trair seu próprio povo. Então Jesus, vamos dar um conselho para ele: Jesus, isso é a escolha que se faça, escolher um cobrador de impostos, um ladrão, devia ter me escolhido, Senhor, eu sou melhor do que eles todos lá, né? Porque a perfeição mora em mim, Senhor, meu nome é perfeito. Não é assim que muitas vezes nós olhamos ao nosso exterior? Jesus escolheu homens comuns, queridos, com falhas de caráter e pecados sérios. Então, porém, Jesus os chama para serem seus apóstolos. Provavelmente, se eu estivesse no lugar de Jesus, chamaria quem? Os melhores jovens da época, meninos de vigor, né, que estavam estudando, que eles iam talvez difundir melhor o Evangelho de Cristo, né? Mas isso é o que? Somos nós, humanos, somos nós falhos, nós que julgamos pela aparência, e quando nós julgamos pela aparência, nós erramos muito. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 27 ao 31, né? Vamos ler. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Veja bem, se Deus pode usar pessoas como estes discípulos que nós citamos agora, pessoas imperfeitas, pessoas bravas, pessoas que precisavam, que tinham um caráter acerbado, outro era roubador. Se Deus pode usar um simples pescador e fazer dele um grande servo de Deus, será que também não pode usar uma dona de casa, como você, talvez? Não pode usar também um gari que trabalha ali rastelando a rua? Não poderia usar um mecânico cheio de graxa que está debaixo de um carro consertando? Ou uma professora que fica aí cuidando das crianças? Não poderia usar um psicólogo, talvez, bem formado, bem ajustado? Não poderia usar um mero estudante? Deus poderia usar qualquer um de nós, com todos os nossos defeitos. Deus poderia usar. Agora, Deus não só poderia usar, mas como Ele pode usar hoje, porque se no passado Ele usou homens imperfeitos, e esses homens foram capazes de pregar o Evangelho, e este Evangelho atravessou 2020 anos, e chegou até nós, Ele pode fazer isso conosco também. Amém, irmãos? Amém. Amém? Glória a Deus. Deus quer mudar o nosso nome. É o segundo ponto que eu quero falar sobre isso. Porque na Bíblia nós vemos algumas pessoas que tiveram seus nomes mudados por Deus. Por causa do quê? Por causa da sua má formação, por causa do seu histórico ruim. Porque Deus quer fazer isso conosco. Deus quer nos mudar. Diga comigo, irmãos, eu quero ser mudado. Eu quero ser mudado. Eu quero, só rodando falando no microfone. Amém. E fala de novo, eu quero ser mudado. Amém. Por quê? Porque na Bíblia nós vemos algumas pessoas que tiveram seus nomes mudados por Deus. Por causa de quê? Por causa da má fama, da formação, do seu histórico ruim. Nós começamos lá com Simão, o primeiro exemplo que eu dei, Simão Pedro, né? O seu temperamento volátil fazia de Simão um homem sem firmeza. Jesus vai lá e muda o seu nome para Pedro. E o que significa Pedro? Em aramaico, Pedro era Cefas, né? Cefas significava pedra. Em grego, significava Pedro mesmo, mas era pedra. Então por que Jesus trocava? Porque aquilo era um marco de que aquela pessoa havia se mudado. Sabe quando nós nos batizamos?
O ato de nos batizar é um marco da nossa vida. Ele marca aquele dia e fala: desse dia em diante eu sou outra pessoa. E essa característica humana, do ser humano, de ser conhecido pelo seu passado, pelos atos do seu passado, pelas coisas ruins que ele fez do passado, pelos seus erros do passado, o Senhor tem a capacidade de nos mudar e até trocar o nosso nome. Se antes nós éramos desonestos, as pessoas vão olhar e falar: pô, aquele cara lá era, mas agora é outro nome. É outro nome, porque agora é honesto. Outro discípulo que ele mudou foi Levi, né? Levi era conhecido por ser apegado ao dinheiro, ele era mesquinho. Então Jesus vai lá e troca o nome dele para Mateus. Por quê? Porque antes, como Levi, ele roubava, ele enganava e só se importava com o seu dinheiro. Então Jesus muda o seu nome para Mateus, que significa dom de Jeová, ou presente de Jeová. E nosso nome diz respeito ao nosso caráter, então isso está muito provado na Bíblia. Inclusive mães que vão gerar filhos aqui para frente, prestem atenção nisso. Não coloca nome só porque é bonitinho, vão lá e buscam o significado daquele nome. Eu queria saber com os irmãos aqui, se vocês conhecem algum Davi Calminho. Davi Calminho, sim, tranquilo. Rapaz, todo Davi espoleta. Olha que eu já conheci um par dele. Eu tenho os 2 sobrinhos chamados Davi, tenho um primo chamado Davi, e os bichos é terrível. Eu acabei acreditando que realmente o nome tem a ver com o caráter da pessoa, né? O caráter da pessoa. Então talvez nós precisamos melhorar isso, e o significado do seu nome possa ser mudado também. Talvez o seu nome seja traduzido, existem muitos nomes, você precisa prestar atenção, tem muitos nomes aí. Talvez o seu nome seja, na tradução, seja mentiroso, seja enganador, trapaceiro, ladrão, ou mesmo estúpido, grosseiro, grosso, arrogante, violento, ou talvez adúltera, prostituta, traidora, ou mesmo perdedor, ignorante, Zé Ninguém, derrotado. Olha lá, tem nomes que têm esses significados, e as pessoas colocam o nome nas pessoas, no filhinho, né? Olhando só, está na moda agora o nome tal, e nunca observou que dessas relações que eu disse agora poderá ser a tradução do nome que ele colocou. Então o mundo nos dá nomes de acordo com o nosso caráter, mas quando nos encontramos com Jesus, ele muda o nosso nome, muda o nosso caráter. Amém, queridos? Amém. Dá uma glória a Deus aí, glória irmãos. a Deus. Deus muda o nosso caráter. Isso não está perdido, mesmo que nós tenhamos um nome que quer dizer outra coisa. O Senhor tem o poder de nos mudar, de mudar o nosso nome para a verdade, mudar o nosso nome para a justiça, mudar o nosso nome para amor. Então, de perdedor, passamos a ser chamado de mais do que vencedores. Amém, queridos? Amém. Nós temos que crer nisso, que o Senhor pode fazer. Jesus quer mudar o seu nome, quer mudar o meu nome, e pela fé você deve vir até Ele e receber a sua nova identidade. Então, em Jesus nós somos transformados e recebemos um novo nome. Amém, Pai? Glória a Deus. Amém. E eu queria concluir essa palavra. Dizendo o seguinte: não importa como você está, Jesus hoje te chama para se apresentar diante dele. Agora, Jesus quer mudar o quê? Quer mudar o seu nome. Jesus quer mudar a sua história. Amém, queridos? Amém. Jesus quer mudar o seu caráter. Jesus quer mudar tudo em nós. Agora, nós precisamos entender que na igreja, né, quando nós estamos aqui reunidos, é um processo. Isso não muda da noite para o dia. Aí é muito comum as pessoas às vezes ver o pastor bravo, né? Pastor batendo a mão na mesa lá, fala: ixi, rapaz, pastor lá, como é que pode ser pastor bravo desse jeito, né? Vê lá os discípulos que Jesus escolheu,
né? Porque é um processo, sabe? As falhas, o pastor tem falhas, às vezes o diácono que trabalha na igreja, às vezes o músico tem suas falhas. É claro que não pode ser pecaminoso, né? Ser adulto, ser essas coisas, mas no caráter, nas decisões, de como trata as pessoas, todos nós somos tratáveis e precisamos ver isso. Jesus te envia para evangelizar, para pregar seu evangelho e expulsar Satanás da vida daqueles que estão perto de você. E às vezes o inimigo chega e diz assim: não, você não pode pregar o evangelho, você não pode, você é nervosinho, você é isso, você é aquilo, como é que você vai pregar o evangelho? Então ele te desmotiva. Quando a gente fala aqui que nós devemos pregar o evangelho com as nossas atitudes, com a nossa vida, né? Aí o inimigo logo já vai lá, mas você não tem capacidade de pregar, não, que vida? Aí ele já leva-se lá para passar, não, você era ninguém, rapaz, eu me lembro, tinha um pastor, não vou falar o nome dele aqui, muito amigo meu, ele foi pastor, né? E no passado ele tinha uns amigos lá de bar, sabe aqueles amigos tranqueira de bar, e aí ele se converteu, foi para a igreja, e aí estudou para pastor, fez seminário, aí teve a igreja, tudo, e um dia nós éramos membros da igreja dele, e aí ele estava lá nós estávamos no ar livre, né, em cima de um caminhão lá, e ele pregando o evangelho, aí chegou um cara assim, sabe aquela cara de sem vergonha, ficou dizendo: rapaz, aí falou: ô fulano, tá sem vergonha. Depois que ele terminou, né, que ele desceu, ele foi cumprimentar o cara: tá sem vergonha mesmo, rapaz? Agora você de enganar os crentinhos aqui, você não vale nada, rapaz, você não vale nada. Quer dizer, ele tinha a ideia, né, a mentalidade da vida passada daquele pastor lá, quando eles eram amigos de bar, e de repente ele encontra, então ele já achou, ele acha que não tem como mudar, não tem como mudar as pessoas. Então ele olha para aquele pastor e fala assim: tu é sem vergonha mesmo, rapaz, agora você está nessa vida de enganar o povo, para com isso e não sei o quê. Então isso é terrível. E às vezes quando nós nos deparamos com alguém que nos confronta e pega lá, fala: você não tem capacidade, você foi lá no passado, a gente perde assim aquele vigor, aquela vontade de pregar o evangelho, aquela vontade de dar testemunho. Jesus te envia para o mundo para ser testemunha dele, querido, e é vencendo as batalhas em seu nome. Não dê ouvidos para o inimigo falar na tua orelha, não dê ouvidos aos que os outros dizem de você, porque são instrumentos manipulados por Satanás para que você se esqueça de quem você é em Cristo. Amém, queridos? Não se esqueça, não aceite provocações infundadas que tentam tirar a sua paz. Às vezes nós temos lá, queridos, às vezes até parente nosso, às vezes de convívio, que é o espinho da nossa carne, que qualquer coisa que aconteça, ele pega e joga na cara: e você também fez isso, você também fez aquilo, você não vale nada, agora está dando uma de crentinho aí, sabe aquelas conversas? Não deixe isso te afetar, queridos, porque não aceite essa provocação, reaja. E sabe como que nós temos que reagir, queridos? Declarando a palavra. E a primeira declaração que nós precisamos ter ela em mente, e precisamos ter ela decorada nas nossas vidas, se chama João capítulo 1, verso 11. Leia aí. Veio para o que era seu, mas os seus o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Querido, tu é filho de Deus, meu querido. Dê uma glória a Deus aí, amado. Tu é filho de Deus, a palavra de Deus está declarando. Não diz: você não creu no nome do Senhor, você não acreditou, você não creu. Fala: não, eu creio que Jesus é o Salvador do mundo, eu creio, entrega minha vida a Ele. Você não fez isso? Fez. Então você é filho de Deus. Essa palavra está dizendo: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você não é qualquer um. Amém, queridos? Então não permita que o inimigo use aquelas influências, as pessoas que estão ao seu lado, para te acusarem. Você tem que bater no peito e pensar. Você não precisa discutir, mas você fala assim: eu sou filho de Deus.
Faz assim, ó, eu sou filho de Deus. Repete aí, eu sou filho de Deus. Amém, queridos? Você é filho de Deus, filho do Altíssimo, herdeiro com Cristo. Agora, se somos filhos, então somos herdeiros. E se somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, está lá em Romanos capítulo 8, verso 17. Agora eu queria ler aqui Efésios capítulo 1, verso 3 e 4. Lembra? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis, aleluia, queridos. Por quê? Porque nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós somos mais que vencedores, nós temos que saber quem nós somos. O inimigo não pode ficar nos acusando e dizendo coisas que nós fomos no passado. Ele tem que entender que nós somos filhos de Deus, nós somos abençoados por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém, queridos? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele esclarece muito bem essa dúvida que às vezes fica em nosso coração, porque às vezes eu sei que eu sou filho de Deus, falo, mas Deus, mas eu sou tão falho, eu às vezes dou uma pisada na bola, às vezes eu percebo que eu não estou firme, Senhor, o que acontece comigo? Então o apóstolo Paulo lá em Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14, o que ele diz lá? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Só uma pausa aí. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Gente, o que acontece conosco é que nós tudo não acontece no reino de Deus automaticamente, no piscar de olhos, não. É um trabalho. Olha o que ele vai explicar, continua lendo aí. Mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Continua. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, queridos. Então aqui, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Toda vez que alguém vir levantar passado, defunto, velho, que aconteceu lá atrás, você já tem que repreender em nome de Jesus. Fala, filho, essa pessoa aí que você está falando já morreu, no dia do batismo ficou lá, mortinho da Silva. Então não deixe as pessoas levantarem o passado e te apresentar e para tirar o seu bom humor, tirar o seu dia alegre. Não deixe isso acontecer, porque essa palavra está escrito o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim. Sempre para frente, queridos, sempre para frente. Nunca nós podemos viver do passado. Quem te acusa do passado não é de Deus. Deus não acusa nenhum de nós, porque o Senhor declara que os nossos pecados passados Ele nem vai se lembrar. Então se alguém está te lembrando, é o diabo. E se é uma pessoa, é o diabo que está naquela pessoa, porque não tem outro jeito. Tem outra explicação? Alguém de Deus que esteja seguindo a palavra de Deus vai ficar te levantando. Mas você fez, você aconteceu, você era. Vem de Deus isso? Claro que não. Repreende em nome de Jesus. Está amarrado, Satanás, sai daqui, arreda-te de mim, afasta-me de mim. Eu vivo daqui para frente, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Então o apóstolo Paulo, ele explica muito bem esta palavra e ela nos deixa uma certeza, queridos, que nós não podemos ficar frios na fé. Nós precisamos estar sempre prontos para às vezes receber um ataque do inimigo, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra constantemente, todos os dias, todas as horas. Quando você abaixar a tua guarda, quando você levanta de manhã cedo e fala, hoje eu estou feliz, hoje eu vou bem,
vai chegar um momento do dia que o inimigo vem e faz um ataque. Você fala: meu Deus, eu não tenho um dia de sossego. Pois é, querido, o inimigo veio para matar, roubar a tua paz. É isso que é. Ele trabalha 24 horas para tentar fazer isso. Mas nós temos que dizer assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Amém, queridos? Amém. Eu quero ficar aqui, vocês fiquem com esta palavra essa semana, que você desfrute dessa palavra, que você, se você for atacado com o seu passado, você levanta e lembra dessas palavras, e não deixe o inimigo ficar te acusando do passado. Amém? Vamos ficar de pé.